Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Muito boa tarde a todas, a todos que nos acompanham. Este é o nosso primeiro Congresso Digital Covid-19, Questões Jurídicas e Sociais da Pandemia, promovido pelo Conselho Federal da OAB. Estamos no painel 22 sobre a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E não poderíamos estar em melhor lugar, ainda que virtualmente, nesse corte transversal, tão necessária abordagem dos direitos humanos, que é a Sala Dandara dos Palmares. Oportunidade para lembrar que há pouco, 25 de julho, comemoramos o Dia da Mulher Negra, instituído pela Lei 12.987 de 2014. Claro que começo com os meus agradecimentos a toda a diretoria do Conselho Federal da OAB, na pessoa do nosso presidente Felipe Santa Cruz, comandante dessa nau que tem singrado tão bem agora até os mares tecnológicos digitais. Saúdo também a comissão organizadora desse já exitoso histórico evento, na pessoa do Dr. Rony Duarte, grande realizador à frente da nossa Escola Nacional da Advocacia, Marcos Vinícius, nosso sempre presidente honorário vitalício, Dr. Simonetti, Marinela, Delmiro Campos, e a todas as servidoras, servidores da OAB Nacional que tornaram possível a realização desse evento, nas pessoas de Aline e Fernanda, da gerência de eventos. Quero saudar também todas que nos acompanham, principalmente os presidentes e demais integrantes das comissões dos direitos das pessoas com deficiência em todas as seccionais da OAB. Bom, eu sou o Joelson Dias, sou, com muita honra, presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB e sou o moderador desta mesa. Tenho pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, estou de camisa branca com listras verticais rosas, blazer preto, sem gravata e em um ambiente decorado com uma cortina marrom. Este é um importante recurso de acessibilidade para permitir que as pessoas com deficiência visual, cegos, cegas, também possam acompanhar em todos os detalhes esse nosso importante evento. Passo a apresentação das nossas ilustres palestrantes. Difícil dizer da minha ansiedade, da honra que foi para todos nós na Comissão Nacional ver confirmada a participação de todas. Nossa querida Débora Maria Prates, que nos brindará com reflexões sobre os desafios para a efetivação da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no sistema judiciário brasileiro, é advogada, feminista, pós-graduada em Gênero e Direito pela Emerge, presidente da Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, do qual eu também faço parte, com muita honra, membro do Coletivo Advogadas do Brasil e ativista da causa das pessoas com deficiência. É autora do livro Acessibilidade Atitudinal, pela editora Grama, 2015. Nossa também querida Isabel Maior, que com a sua experiência e competência profissionais abordará o direito à saúde das pessoas com deficiência, é médica, fisiatra e professora aposentada da Faculdade de Medicina da UFRJ, mestre em Medicina Física e Reabilitação pela UFRJ e especialista em bioética pela Universidade de Brasília, ativista do movimento social das pessoas com deficiência desde 1977, já de estudo, e a primeira pessoa com deficiência a comandar, de 2002 a 2011, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E, não menos ilustre, nossa palestrante Luciana Mussi, que tratará da curatela, da tomada de decisão apoiada e os desafios da efetivação da autonomia da pessoa com deficiência, é advogada, professora de Direito,
pesquisadora, mestre e doutora em Direito, graduada em Direito e Psicologia. Cada uma das falas, o tempo previsto é de 15 minutos, pois precisamos concluir esse painel necessariamente em 1 hora. E é com muita honra, então, minha querida, estimada amiga Débora, que eu lhe passo a palavra. Por gentileza. Muito obrigada, Joelson. De antemão, obviamente, a gente tem que fazer também os nossos agradecimentos, eu faço os meus agradecimentos ao nosso presidente, Felipe Santa Cruz. Também agradeço ao nosso queridíssimo, eterno presidente, o Marcos Vinícius, que sempre estendeu a mão para as pessoas com deficiência. Independente de estar ou não presidente, ele é uma pessoa que sempre está ali pronto para nos recepcionar. Agradeço, obviamente, ao nosso queridíssimo presidente, agora moderador, o Joelson. Beijos para você, querido amigo. E cumprimento a todas as pessoas que estejam presentes virtualmente, todas, todes e todos. Cumprimento as minhas colegas da mesa, a Isabel, a Luciana, com quem eu tenho enorme satisfação de estar aqui agora. Bem, em relação ao meu tema, eu quero contar para vocês um pouco, na prática, do que está acontecendo com as advogadas e com os advogados com deficiência. E eu vou começar fazendo um recorte a partir de 18 de dezembro de 2013, que foi quando entrou, o PJE torna-se obrigatório, ele foi imposto de uma forma rigorosamente assodada, ele não estava pronto, ele não podia entrar naquele momento, mas entrou através da assinatura dessa resolução do nosso ministro Joaquim Barbosa, à época presidindo o CNJ e o Supremo. Por essa ocasião, eu logo reparei, e a própria OAB pugnou muito, o Conselho, as OABs seccionais, de que o PJE não estava pronto. E no que concerne às advogadas e advogados cegos, por exemplo, ele não veio, ele não nasceu, a plataforma desse sistema não nasceu acessível de acordo com como determina o consórcio W3C, que nada mais é aquele que determina, que regula as normas de acessibilidade web. E por conta que ele nasceu inacessível, os meus leitores de tela, por não terem o conteúdo codificado, eles leem nada. Quando eu digo meus leitores de tela, é de todo mundo que tem deficiência visual, obviamente não é exclusivamente meu. Quando eu percebi isso, e a OAB, nós gritamos muito, pugnamos para que tudo fosse corrigido, e a coisa não teve jeito. E continuou prejudicando esse nicho da advocacia. Muito bem. Por muito custo, eu consegui uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski em uma ação de mandado de segurança para que eu pudesse continuar peticionando em papel o que eu faço até hoje, mas, obviamente, depois de quase 7 anos, isso tem uma conotação moral. Isso realmente é um afago para a minha dignidade, porque é muito triste a gente ser excluído. Para minha surpresa, eu descubro, depois do PJE, aí correndo, eu descubro uma 40ª ata do Comitê Gestor do PJE CNJ de 12 de setembro de 2013, percebam a data, setembro de 2013, sendo o PJE de 18 de dezembro de 2013. Portanto, essa ata tem quase 3 meses antes. Tem lá, a ata é imensa, mas vamos pensar, o tempo é curto, um quesito acessibilidade que ela trata. Então, mais ou menos, a ata diz assim: para os advogados idosos, nós podemos lhes dar cursos para capacitá-los. Ponto. Já para os advogados com deficiência visual, não podemos lhes devolver a visão. Portanto, façamos pelos demais. Aprovados os demais pontos. É isso que diz.
Então, é muito triste eu trazer essa eternização do capacitismo dos conselheiros da época do CNJ, que praticamente baniram os advogados cegos da advocacia. Portanto, não foi algo casual, não foi algo que, meu Deus, eu não sabia. Não, todos tinham ciência de que nós estaríamos banidos da profissão. Então, eu quero falar para vocês desse capacitismo que ele é estrutural, é uma discriminação que ela é institucionalizada, ela está no ar, é uma violência simbólica de tal ordem que nós sofremos, ela está no ar que a gente respira. Então, nós somos um nicho deixado de lado completamente. E o PJE, até hoje, essa plataforma, várias gambiarras foram feitas, várias providências foram tomadas, fato é que ele não funciona a contento para que essas pessoas cegas possam, olhem, com independência e autonomia, não é com ajuda técnico-presencial, conforme constou no artigo 18, num parágrafo, que eu não me lembro dessa resolução. Ou seja, o CNJ, quando percebeu que tinha nos prejudicado muito, coloca essa disponibilidade de ajuda técnico-presencial, ressuscitando um olhar assistencialista caritativo que a nossa convenção de 2008 já tinha banido desde lá, desde que a convenção entra no Brasil com o status de emenda constitucional, emenda 45, e não dá tempo de falar mais isso. Muito bem. Com tudo isso, PJ inacessível, até hoje, eu aqui quero destacar uma matéria que eu li na Conjur, da ministra Nancy Andrighi, do STJ, em que ela vem dizendo, eu não me lembro se foi numa solenidade, mas ela diz assim, que aquele tribunal, ao ver dela, só poderia ser chamado de tribunal cidadão na medida em que os advogados cegos vencessem essa crueldade, essa desumanidade do PJE. E ela diz que os OCRs, até pelos processos que estariam sendo escaneados, OCR é um programa que ele transforma as imagens em texto. Isso, para nós, é sine qua non para que os nossos leitores de tela possam ler esse conteúdo codificado. Então, essa entrevista foi de outubro de 2019. Com a Covid, obviamente, nada foi feito. Portanto, há sim um reconhecimento, isso é notório, de que nós, advogados com deficiência, em especial os visuais, nós fomos completamente prejudicados. Não fosse isso, também nós temos agora essa situação de pandemia que para nós está sendo muito cruel. Primeiro, porque os julgamentos, as audiências estão sendo feitas através de modo virtual, em que nós, advogados e advogadas com deficiência, nós temos parcos recursos. E com esta confusão toda, eu venho perguntar aos senhores que me ouvem, qual a pessoa que procuraria Débora Prats para ser advogada, uma mulher cega que sequer tem acesso ao processo do cliente, que entra numa sala de audiência e que vê lá um monitor, um mouse, cego nem usa mouse, e o monitor, para ser usado, ele deveria ter o PJE ali também instalado, que funcionasse, obviamente, com um leitor de tela, com um fone de ouvido, nada disso existe. E o juiz e os serventuários que estão ao lado para proceder à assentada, eles não têm a menor noção de acessibilidade atitudinal, não têm a menor noção do trato para com os advogados e advogadas com deficiência. Então, é muito comum nós estarmos nas salas de audiência e não tem intérprete de Libras, aliás, isso é praxe, não tem intérprete de Libras, os juízes não têm noção de que existem pessoas advogadas profissionais
que são surdas oralizadas, ou seja, falantes do português, bem como aquelas falantes de Libras. Portanto, não tem Libras, e o juiz, como não sabe esse trato com a pessoa com deficiência, ele usa barba, usa bigode e olha ao lado e dita aquilo que tem que ser ditado para o serventuário que está imediatamente ali ao seu lado. Ou seja, ele vira o rosto, de sorte que esses profissionais passam as maiores humilhações, porque eles não conseguem fazer a leitura labial do que se passa naquele momento. Então, olhem que situação constrangedora para o advogado perante os clientes que estão ali presentes, todas as pessoas presentes. Os advogados cadeirantes, por exemplo, muletantes, aqueles com deficiência física, eles também têm enormes dificuldades, porque, em tese, as salas são muito pequenas, eles entram e não conseguem fazer o giro com a cadeira de rodas, e isso também é extremamente desagradável. Aí, passando para essa parte virtual, nós temos que, por tudo isso, nós perdemos nessa pandemia muitos clientes, muitos dos poucos. Então, a nossa situação econômica, financeira, ela é precária, óbvio. Para a gente contratar uma banda larga bacana, uma internet que funcione, também fica extremamente dispendioso. Nós temos um plano de efetivação, de valorização dos advogados e das advogadas com deficiência, que até hoje ele não está efetivado. Então, tudo muito bem, tudo muito bom, tanto quanto a nossa farta legislação, o bloco de constitucionalidade, que vem a ser a própria Constituição da República, o Tratado Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, bem como agora, por último, o Tratado de Marrakech, que tem status de tudo, é a própria Constituição, que ninguém cuida, ninguém também dá confiança para a LBI, que diz que discriminar é crime, está lá agora, é tipificado, e também ninguém dá confiança para a nossa legislação. Então, os julgamentos virtuais, eles caem muito, os advogados com deficiência ficam numa situação, principalmente os sensoriais, de uma forma que você não consegue, muitas vezes, voltar, e o nervoso é muito grande. Na oitiva de testemunhas é uma loucura, porque nós não temos essa possibilidade. Então, para nós, a situação já era ruim, e após a pandemia ficou extremamente pior e complicado. Nesse sentido, para os advogados e advogadas com deficiência auditiva, aquelas pessoas que falantes do português, nós temos as máscaras agora para transitar no foro, só que os tribunais, eu não conheço se conhecerem até me avisem, mas no Rio de Janeiro não tem, eu moro no Rio de Janeiro, que as máscaras são inteiras, elas são totalmente, escondem os lábios. E deveria ter, obviamente, uma transparência no lugar dos lábios para que essas pessoas surdas falantes do português pudessem continuar fazendo a linguagem labial. Então, vocês vejam o quanto nós fomos prejudicados. 2 minutinhos. Quantos? 3. 3 minutinhos. Então, eu tentei apressar o máximo, né, para dizer todas essas coisas que são muito tristes, e quero contar agora da leitura do artigo 133 da nossa Constituição, que vem dizendo que o advogado é essencial para a administração da justiça, para a manutenção da democracia, etc. e tal. Então, agora, a gente precisa ler, depois do PJE, com olhos de ler, de ver nas entrelinhas. O CNJ, obviamente, filosoficamente, ele muda este comando constitucional com a resolução, porque agora deve ser lido assim: os advogados sem deficiência visual são essenciais para a administração da justiça, porque nós passamos a ser inessenciais. As prerrogativas para os advogados sem deficiência, elas são absolutas, já para nós, elas são absurdamente relativizadas. E para encerrar agora, Joelson, não vou respeitando o tempo de todo mundo, eu quero encerrar com um pensamento de uma mulher maravilhosa, surdocega, falecida, Helen Keller. Ela diz assim, mais ou menos assim: nunca podemos concordar em rastejar
quando se tem o ímpeto de voar. E porque eu gosto muito, eu vou repetir, não se pode, jamais, nunca, em tempo algum, se pode concordar em rastejar quando se tem o intuito de voar. Obrigada, Joelson. Bom painel para nós. A nossa advogada, inspiradora e agora também poetisa. Não poderia ter acabado melhor essa sua primeira intervenção. Muito obrigado, Débora. E eu esperei justamente a sua intervenção para saudar os meus colegas de comissão que tanto colaboraram na organização desse painel, dizendo justamente isto, que nessa preocupação que temos todos com a acessibilidade no sistema judiciário brasileiro, e certamente não é só com o PJE, mas com todas essas outras questões que você, com tanta propriedade, nos mostrou, lembrar que temos um parecer já nesse sentido, aprovado pela Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, exatamente sobre a aplicação da Resolução 230 do CNJ, foi de relatoria do nosso secretário Joaquim Santana, contou com a colaboração das competentíssimas integrantes da comissão, da seccional da OAB Piauí, e em breve a gente espera que o Conselho Federal comece, então, a partir desse parecer da Comissão Nacional, esse diálogo com o CNJ para que a gente possa construir essa política de acessibilidade também no Poder Judiciário, e mais que isso, ter essa questão como uma verdadeira violação de prerrogativas das advogadas e dos advogados também com deficiência. Bom, todos nós sabemos que nesse período de pandemia, os obstáculos para as pessoas com deficiência acabam sendo ainda maiores, o seu acesso à saúde ainda mais dificultado, falta de acessibilidade, de informação, outras barreiras arquitetônicas, de comunicação, principalmente atitudinais, e considerado aí o distanciamento, o isolamento social, até mesmo o apoio necessário, dificultado, por que não dizer, às vezes, até impossibilitado, em atividades de rotina básica, como comer, vestir-se, tomar banho, até mesmo o uso da máscara, né? Como Débora colocou com tanta propriedade aí, no que dificulta, enfim, a comunicação das pessoas com deficiência auditiva. Por isso, passo a palavra à minha querida amiga Isabel Maior, que, com a competência, é médica, enfim, mas muito conhecedora também dessas questões jurídicas, precursora que foi com todos nós na adoção da Convenção da ONU com status de norma constitucional, nos falará, então, sobre os desafios na efetivação do direito à saúde das pessoas com deficiência. Isabel, por favor. Ok. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande participar com vocês do primeiro Congresso Digital Covid-19 da Ordem dos Advogados do Brasil e tratar dessas repercussões, tanto jurídicas como sociais, que a pandemia trouxe para todos nós, né? Cada um aqui, esse congresso é uma prova de que nós nos reinventamos a cada minuto desse período tão longo já de que o mundo todo passa por ele, com idas e vindas, com situações de insegurança, com cada um sofrendo a seu jeito, e a palavra sofrendo aqui não tem nada a ver com a deficiência, mas sim com a pandemia e com a situação de saúde, que é algo tão desconhecido para todos nós. Então, eu cumprimento o moderador da mesa, meu querido amigo Joelson Dias, a quem agradeço mais uma vez de público todos os conhecimentos que me passou durante a nossa estada na ONU, no ano de 2006, especialmente nas duas últimas sessões da elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E lá nós já fazíamos uma trama, já tramávamos como traríamos a Convenção para o Brasil, utilizando o que Débora mencionou, que era justamente a possibilidade de se tornar uma emenda constitucional. Então, Joelson é não só um pai da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência dentro da OAB, mas também faz parte de todos aqueles que principalmente estiveram à frente do momento de transformar a Convenção em emenda constitucional no nosso país. Saúdo também a querida Débora Prates,
que já disse que assistia a uma live maravilhosa dela, e são muitas, convido todos a acompanhá-la. Saúdo também Luciana Mussi, que eu ainda não conheço, estou a conhecendo nesse momento e fico muito feliz de participar dessa mesa. O tempo é muito curto e falar sobre os direitos à saúde é basicamente falar sobre tudo que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas antes de falar na saúde, o Joelson já começou a falar sobre a questão da mulher negra, que nós comemoramos esse mês, mas eu quero falar especialmente da sala que nós estamos, que é a Sala Dandara dos Palmares. E Dandara, para quem não sabe, o ano passado, através da Lei 13.816, passou a ter o nome inscrito das heroínas da pátria. E eu acho que isso é ensinar história do Brasil. E é esse tipo de menção que eu quero fazer, e com isso dizer tudo que eu quero dizer, com coisas que eu não concordo e com coisas que eu concordo, que é valorizar aquelas pessoas que lutaram com garra, com determinação, contra a escravatura no Brasil, porque ela era uma escrava, foi esposa de Zumbi dos Palmares, com ele teve 3 filhos, mas não foi só isso, ela foi uma guerreira. E todas as guerreiras merecem aqui a nossa menção, e assim eu deixo esse registro da importância do nome de Dandara dos Palmares. Direito à saúde. Claro que no tempo de Dandara dos Palmares não havia direito à saúde. Direito à saúde existe hoje, durante a pandemia, porque nós temos o Sistema Único de Saúde no país. Não fosse o SUS, a maioria de nós não estaria sobrevivendo, e não só por conta da pandemia, desde antes. Em especial as pessoas com deficiência, que dentro da sua imensa diversidade, não só dos tipos de deficiência, mas das condições de vida, são principalmente pessoas pobres. A maioria, de 70% a 80% das pessoas com deficiência, vive nas classes sociais com menos recursos socioeconômicos. E isso significa que são pessoas que dependem basicamente do sistema público de saúde. Hoje nós temos no Brasil, voltando ao tema da pandemia, em torno de 87 mil mortes. E não temos mais porque temos um sistema público de saúde. Porque países mais adiantados que o Brasil, comparativamente, têm um número de mortes maior, os Estados Unidos é o maior exemplo disso, porque justamente só as pessoas que podem pagar o seu atendimento em saúde é que estão recebendo toda a atenção durante o período da pandemia. E o número é muito maior de mortes que nós temos aqui no Brasil. Mas o que nós estamos vivendo, de fato, durante esse período? Primeiro, a grande preocupação que as pessoas com deficiência tivessem acesso à saúde no sentido de informação à saúde durante o período da pandemia. E a primeira coisa que aconteceu foi a multiplicação de vídeos, de informações, algumas desencontradas, outras de muito boa qualidade, mas que não davam acesso às pessoas cegas, nem tampouco às pessoas surdas e às pessoas com deficiência intelectual ou até mesmo deficiência múltipla. E precisávamos transferir todo aquele material informativo. Me lembro perfeitamente das primeiras comunicações do governo brasileiro e da Organização Mundial da Saúde e diversos outros órgãos, em que diziam que a higienização perfeita das mãos era o ideal para que nós pudéssemos prevenir a contaminação por um vírus novo chamado coronavírus, né, que dá uma doença chamada Covid-19. Mas só que não mostrava como é que era lavar as mãos. E todo mundo pensa que sabe lavar as mãos, mas não sabe. Porque quem não lava as mãos pelo menos umas 3 vezes entre os dedos e até os punhos, não lava as mãos. Isso nós temos que aprender quando somos estudantes de medicina, e é o que houve agora, uma tentativa de fazer com que a higiene nos ajudasse a não sucumbir frente a um vírus desconhecido, que não causa apenas um problema respiratório, mas causa uma série de alterações em todos os órgãos do corpo humano, trazendo repercussões que nós ainda não conhecemos todas. Sabemos que existem grupos de risco, e aí começou a questão.
pessoas com deficiência são ou não um grupo de risco no momento da pandemia pela Covid-19? A resposta é depende, porque a diversidade entre as pessoas com deficiência é muito grande. Boa parte das pessoas que têm limitação funcional, daquele grande número que o censo de 2010 nos mostrou, 23,9% da população, são pessoas com idade avançada. Essas, sim, são pessoas com maior prejuízo para a sua sobrevivência se forem contaminadas pelo vírus do novo coronavírus. No entanto, nem todas as pessoas que estão ali naquele conjunto são pessoas com deficiência. Muitas pessoas com deficiência não são pelo fato de serem pessoas com deficiência que estariam mais sujeitas a ser contaminadas, e sim pelas condições de vida. Se é uma pessoa que precisa tocar em superfícies que podem estar contaminadas, e aí nós lembramos logo das pessoas cegas, porque essa é a maneira, ou a pessoa com deficiência física que usa cadeira de rodas e toca o freio da cadeira, toca o aro da cadeira, e essa parte da extensão do seu corpo, ou das bengalas, e a bengala também da pessoa antena, da pessoa cega, e outras questões, podem fazer com que elas acabem se transformando em pessoas que estão sob maior risco, mas não por serem obrigatoriamente pessoas com deficiência. Mas há situações da deficiência que, de fato, levam ao maior prejuízo da recuperação da saúde, mesmo sendo logo tratada. São as pessoas que têm dificuldade para tossir, porque no início nós pensávamos que era somente uma crise respiratória, então havia uma preocupação muito grande com aqueles que têm uma redução da expansão do tórax, entre as pessoas com lesão medular, entre as pessoas com hemiplegia, com acidente vascular cerebral, as crianças com deficiências genéticas, com distrofia muscular, e por aí vai. Então, se eu for elencar todos, não vai adiantar nem uma hora de tempo. Então, eu só vou dizer que não é sinônimo pessoa com deficiência e grupo de risco. Entretanto, há circunstâncias que fazem com que muitas pessoas com deficiência possam ser pessoas que precisem de um cuidado maior, e por isso, desde o início, nós propusemos que as pessoas com deficiência fossem afastadas dos ambientes de maior contaminação. Então, todos aqueles que já trabalhavam, e o trabalho poderia ser feito através do home office, do teletrabalho, trabalho a partir de casa, que isso fosse imediatamente administrado. Isso é direito à saúde, faz parte, né? É trabalho e saúde. A mesma coisa em relação à escola, que foram afastados, e até agora estamos discutindo, e houve um parecer muito, muito ruim, muito mal elaborado, no tocante aos estudantes da educação especial, na parte inclusiva da educação especial, no sentido de que se eles voltam ou não voltam à escola. E a posição de todos nós só pode ser uma: só voltaremos todos à escola ou não, comunidade escolar, estudantes, professores, merendeiras, porteiros, auxiliares, todos, quando houver condições adequadas para que ninguém se contamine, enquanto a vacina não está pronta. Então, não se trata de ser criança com deficiência ou não ter deficiência, se trata de que não é, se não for salubre para uns, não é salubre para todos os demais também. Então, esse é um outro cuidado. Mas nós enfrentamos, doutor Joelson, doutora Luciana e doutora Débora, problemas muito sérios durante esse período, que são as pessoas que estão nas instituições de acolhimento. E a nossa preocupação era muito grande com essas pessoas, porque sabemos das dificuldades que elas enfrentam. E o cuidado foi imediatamente que as unidades de saúde da família, do Sistema Único, entrassem em contato com as instituições, que muitas vezes são do SUAS e não do SUS, né? Para que pudessem ser passadas as orientações de higiene, de afastamento dos leitos, de cuidado com as pessoas e, principalmente, de verificação das condições de saúde de cada um, inclusive dos cuidadores das instituições
e cuidadores que vão também às casas, pessoas que são contratadas, porque poderiam levar a contaminação pelo novo coronavírus até as pessoas com deficiência e também considerando aí uma parte das pessoas idosas, como eu havia mencionado anteriormente. Então, esses foram os cuidados iniciais. Quando, de repente, fomos, de certa maneira, golpeados com uma notícia assustadora aqui no estado do Rio de Janeiro, falo da cidade do Rio de Janeiro, que haveria um possível protocolo dizendo àqueles que teriam acesso à unidade de aparelhos de respiração assistida e outros que não teriam, e que a funcionalidade das pessoas poderia ser um dos critérios. E isso, naturalmente, espantou a todos nós, porque sabíamos que em alguns outros países, pessoas com deficiência severa foram postergados, foram deixados de lado na hora de ser levado a uma unidade de terapia intensiva. Foram colocados a sua vida não teve o mesmo valor. E é tudo isso que a Convenção da ONU e a Lei Brasileira da Inclusão nos diz, que as pessoas com deficiência têm exatamente o mesmo valor, nós não temos dúvida nenhuma sobre isso, do que as outras pessoas. Isso significa que a sua vida, para o seu bem-estar, para a recuperação e a manutenção da sua saúde, todas as questões devem ser empregadas de tal maneira como são feitas em relação às demais pessoas. Outro ponto que eu preciso chamar a atenção, e sei que estamos terminando, o horário é complicado, mas há um outro problema sério, que muitas equipes de saúde não sabem lidar com pessoas com deficiência. E esse foi um ponto que nos preocupou e fez com que fizéssemos capacitações. Eu mesma participei como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Participei de capacitação de profissionais da nossa Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de dizer como lidar com as pessoas com deficiência, como era importante a presença do intérprete da língua de sinais para que as pessoas pudessem dizer o que estão sentindo, como é importante conversar diretamente de uma forma mais simples com as pessoas, por exemplo, com síndrome de Down ou uma deficiência intelectual, para que eles pudessem expor e entender como é que iam cuidar de sua saúde. E a mesma coisa quando precisamos que alguns estados fizeram mudanças da legislação para que houvesse a possibilidade de um acompanhante junto ao leito da pessoa com deficiência que estivesse internada em razão da Covid-19. Isso é uma situação um tanto controversa, porque houve uma necessidade de que se ajustassem os protocolos para que as pessoas que estavam acompanhando também tivessem todos os procedimentos, desde casacos, máscaras, o escudo de face, né, traduzindo para o português, aquele escudo transparente que se usa sobre a máscara para uma proteção ainda maior. Então, esses sempre foram todos os nossos cuidados. E chamou-nos de atenção também o fato de que, com as pessoas em casa, houve uma redução no país como um todo das notificações sobre violência contra a mulher com deficiência. Uma redução, quando sabíamos que isso não era o que de fato estava acontecendo. Mas o que vem acontecendo é uma dificuldade maior de chegar à denúncia, ainda que haja delegacias que têm o seu trabalho, que pode ser dado através de internet, mas isso não é suficiente. Então, o que nós sabemos é que, infelizmente, essas questões aumentaram. E, para completar, quero fazer uma anotação de que nós sabemos que sairemos dessa pandemia com um número de pessoas mais pobres, com uma desigualdade social maior no nosso país, e que, portanto, estaremos ainda mais atentos para a manutenção dos empregos das pessoas com deficiência, através da reserva de vagas e também com a manutenção do benefício de prestação continuada para todos aqueles que dele necessitam. Muito obrigada.
Isabel, minha amiga, estávamos ansiosos por essa sua manifestação, por todas as importantes reflexões que traz, que depois, com certeza, tais como as de Débora, serão objeto de análise mais aprofundada, mais detida pela nossa própria Comissão Nacional. E esperei também a sua fala para lembrar que, graças ao trabalho da Comissão Nacional, dos meus competentíssimos amigos, amigas dela, integrantes, cuidamos durante essa pandemia de oficiar ao Ministério da Saúde para garantir às pessoas com deficiência as UTIs humanizadas e também o tratamento prioritário, o direito a acompanhante na internação e, recentemente, contra esse parecer 11 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, ao qual você se referia no que diz respeito à volta às aulas, também com o sempre apoio da diretoria do Conselho Federal da OAB, aderimos à manifestação do CONAD e também solicitamos ao Conselho Nacional de Educação que retificasse o seu pronunciamento, o seu parecer, por conta até das situações absolutamente capacitistas. Débora fala sempre com muita competência sobre o tema, que dali poderiam decorrer. Bom, pela premência do tempo, passo com muita felicidade agora a palavra à nossa querida Luciana Mussi. Por gentileza, Luciana. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer e uma honra participar como painelista. Desculpa. Alô? Pode continuar. Posso? É um prazer participar como painelista desse importante evento. Eu, como as demais, não poderia deixar de agradecer ao Conselho Federal da UAB e à Escola Superior de Advocacia Nacional pelo convite, e eu faço esse agradecimento nas pessoas da doutora Cristiane Damasceno e do doutor Joelson Dias, aqui moderador deste painel e presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também não poderia deixar de cumprimentar minhas colegas que me antecederam com brilhantismo, o que torna, minha fala de encerramento mais responsável do que já seria, doutora Débora, doutora Isabel, que são referências na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Bom, como o doutor Joelson já disse, a minha proposta é falar um pouco sobre curatela e tomada de decisão apoiada nesse contexto de pandemia, que é a proposta desse evento. Para isso, então, eu gostaria de iniciar destacando que, dentre as importantes transformações trazidas pela Lei Brasileira de Inclusão, nós temos o reconhecimento expresso da capacidade das pessoas com deficiência. A capacidade do reconhecimento expresso da capacidade das pessoas com deficiência passou a ser a regra, e a comprovação da sua não capacidade deve ser feito por quem o alega. Portanto, esse reconhecimento, ele abrange toda e qualquer pessoa que tenha, de acordo com o artigo 2º da LBI, um perfil estabelecido ali naquele artigo que ampliou o conceito de deficiência ou de disabilidade, como está no inglês. Portanto, como a doutora Isabel muito bem colocou, há um leque muito plural, muito amplo de pessoas com deficiência, dentre as quais nós podemos abarcar, se enquadrarem no exposto no artigo 2º, as pessoas com deficiência intelectual e as pessoas com deficiência mental, que nós chamamos tradicionalmente de pessoas com transtornos mentais ou sofrimento psíquico. Nessa linha, então, as pessoas com deficiência também podem abranger os ditos ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os pródigos. Essas pessoas, a despeito da radical modificação introduzida pela LBI, pela Convenção, ainda são tidas como regra, consideradas relativamente incapazes pelo artigo 4º do Código Civil, o que, no nosso entendimento, se apresenta como uma expressa violação dos direitos desse grupo de indivíduos. Nós ainda podemos também considerar como pessoas com deficiência as pessoas idosas com doenças como Alzheimer ou outra modalidade ou outro quadro demencial. Bom, feitas essas considerações,
Eu gostaria de destacar como a pandemia impacta na curatela e na tomada de decisão apoiada. O isolamento social imposto pela pandemia ele aumentou, por conseguinte, a convivência familiar e os conflitos familiares. Ele aumentou os problemas econômicos, já apontados pela doutora Débora e pela doutora Isabel, e gerou, em razão do medo e da efetiva perda de empregos e de renda, o aumento das questões atinentes à saúde mental. Então, nós temos reiteradamente divulgações em torno do aumento do número de pessoas com problemas de saúde mental e o agravamento do quadro de saúde dessas pessoas em razão do próprio isolamento, por interrupção ou descontinuidade do tratamento, por dificuldade de acessar os serviços de saúde mental, ou até mesmo por estarem sendo expostos à violência doméstica, como a doutora Isabel também já colocou. Diante disso, eu proponho que nós façamos um acompanhamento cuidadoso, minudente, sobre se durante a pandemia ou pós-pandemia nós teremos um aumento no número de pedidos de interdição curatela nas varas de família, qual é a fundamentação desse pedido e se esse pedido foi ou não deferido pelo juiz, a fim de que nós não tenhamos a instrumentalização do Poder Judiciário para legitimar violações a direitos e, em especial, a autonomia da pessoa com deficiência. De modo geral, eu faço essa sugestão porque não vislumbro ferramenta do nosso Poder Judiciário que traga essas informações compiladas e sistematizadas, o que seria de grande relevância para a propositura ou aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas para a defesa e a proteção de pessoas com deficiência. Ademais, nós não podemos esquecer que a curatela, hoje, é uma medida protetiva de caráter excepcional, que só deve ser adotada de forma residual quando a gente não tem outra forma de assim proteger a pessoa com deficiência. E essa proteção deve ser apenas e tão somente no tocante aos seus interesses patrimoniais. Jamais, em tempo algum, o judiciário deve ser acionado para que se proponha uma curatela com o propósito de garantir a proteção ou interesses de familiares ou de terceiros, ou até mesmo da própria sociedade, por mais legítimos que sejam. Outro ponto que eu gostaria de destacar em relação à pandemia é, como já adiantado, o incremento da violência doméstica ou familiar, que não raro atinge pessoas com deficiência e caracteriza grave violação à sua integridade e autonomia. Também nesse sentido, eu gostaria de sugerir que se acompanhe e, sobretudo, que se denuncie toda e qualquer violência praticada contra pessoas com deficiência, com especial atenção à violência praticada contra pessoas com deficiência e que estejam curateladas / interditadas, e, em especial, aquelas que venham a ser praticadas pelo próprio curador dessa pessoa. Porque, não raro, o curador é um familiar, ou é o esposo, ou é a companheira, ou são filhos, enfim, são pessoas com quem esse indivíduo, essa pessoa com deficiência, tem vínculos afetivos, não raro residem juntos, e, portanto, o curador é escolhido por ser alguém de confiança e alguém que tem um vínculo com o curatelado. Portanto, a prática de violência doméstica, sobretudo pelo curador, ela é inaceitável e cabe, inclusive, a destituição do curador, porque ela é incompatível com o Instituto. Eu gostaria ainda, avançando um pouco mais, de fazer uma segunda consideração sobre as dificuldades de se realizar uma entrevista judicial e de se produzir prova pericial durante a pandemia para se avaliar a capacidade do interditando, da pessoa a ser interditada. Como a doutora Débora já trouxe, a doutora Isabel também já trouxe, estão suspensas, né, a circulação de pessoas nas dependências de fóruns e tribunais, bem como a realização de audiências presenciais. Assim, a realização da entrevista judicial presencial, tanto, né, com a presença do juiz, como de um profissional da área
de saúde ou ainda do serviço social e a presença da própria pessoa com deficiência, ela fica prejudicada. Se por acaso ela vier a ser feita online, também acho que traz um grande prejuízo para a pessoa com deficiência, já que essa entrevista ou a perícia em si caracteriza-se por trazer grande ansiedade, por trazer uma intimidação, um constrangimento para a pessoa com deficiência, que pode ser potencializada pelo uso dessas ferramentas eletrônicas, tecnológicas, virtuais. E, portanto, com certeza, vai impactar no seu agir e na correta apreciação da sua capacidade decisional e na correta aferição, né, do seu eventual grau de comprometimento. Além disso, nós também não podemos nos descuidar da possibilidade de o isolamento social ter afetado negativamente, momentaneamente, a saúde física e mental dessa pessoa e, portanto, impactar, né, mais uma vez, negativamente nos efeitos dessa avaliação. Então, como eu disse, é algo extremamente sensível, tendo-se em vista que a curatela é um instituto que gera consequências bastante gravosas na vida do indivíduo. Outro ponto que eu gostaria de destacar em relação a esse tipo de perícia e de entrevista é em relação ao que a curatela vai impedir o indivíduo de praticar, não é? Não se usa mais, ou não se deve usar mais, as expressões e, portanto, se realizar a interdição total e parcial de pessoas com deficiência. Hoje, a curatela tem que indicar expressamente para que atos de natureza patrimonial e negocial aquele indivíduo, aquela pessoa com deficiência está não apta a praticar. Entretanto, apesar de essa exigência se apresentar desde a lei brasileira, desde 2015, não raro nós nos deparamos, na qualidade de advogados, com decisões e petições que ainda se valem dessas expressões e, portanto, desse tipo de limitação gravíssima à autonomia e à dignidade das pessoas com deficiência. Um terceiro ponto que eu queria destacar é a possibilidade de se estabelecer a curatela compartilhada, conforme está estabelecido no artigo 1775-A do Código Civil. Essa é uma inovação bastante interessante, inspirada na guarda compartilhada de crianças, mas que, nesse momento de pandemia, eu acho que traz um desafio a mais para as pessoas com deficiência. Como fazer esse compartilhamento de curatela, se não raro, como a doutora Isabel já colocou, a pessoa submetida à curatela pertence ao grupo de risco, como um idoso com Alzheimer, não é? Então, é algo também para que nós possamos atentar. Uma outra questão também que eu gostaria para a qual eu gostaria de chamar a atenção é em relação à obrigatoriedade de prestações de contas pelo curador durante e após a pandemia. O curador tem, por lei, a obrigação de apresentar balanços anuais e prestar contas bienalmente, inclusive sob fiscalização do Ministério Público. Entretanto, o impacto econômico já absolutamente inegável trazido pela pandemia gerou redução de salários, aumento do desemprego e aumento do trabalho informal, fazendo com que famílias inteiras dependam de benefícios sociais, aposentadoria, pensões ou rendimento das pessoas com deficiência daquele grupo familiar. Entretanto, por mais que essa questão seja uma questão trágica, nós não podemos descuidar da finalidade da curatela. Então, todos os rendimentos da pessoa com deficiência submetida à curatela deverão ser revertidos em seu próprio benefício para atender suas próprias necessidades, sob pena de se chegar, inclusive, a uma violência patrimonial por parte daqueles familiares. Okay? Bom, essas são alguns desafios que eu gostaria de trazer em relação à curatela, e como meu tempo já está acabando, vou falar da tomada de decisão apoiada, que é uma importante inovação trazida pela Convenção e pela LBI.
Enquanto a curatela se caracteriza pela substituição da vontade da pessoa com deficiência, ou seja, a curatela tira a voz da pessoa com deficiência, o que hoje é inadmissível, a tomada de decisão apoiada, ela, como o próprio nome diz, ela é uma tomada de decisão apoiada e não substituta como a curatela. Portanto, a tomada de decisão apoiada, ela envolve uma maior autonomia da pessoa com deficiência, ela envolve colaboração e auxílio a essa pessoa e não uma substituição dessa pessoa. A tomada de decisão apoiada, ela pode ser realizada por duas pessoas de confiança da pessoa que receberá esse auxílio. E essas pessoas de confiança não precisam ser necessariamente parentes, não precisam ser esposos, não precisa ser companheiro ou companheira, filho, neto, não. Pode ser um amigo, alguém com quem, ou duas pessoas com quem a pessoa com deficiência tenha confiança e que possam efetivamente ajudá-la, auxiliá-la a alcançar seus propósitos, seus projetos de vida, seus desejos, seus objetivos. E, indiscutivelmente, por ser uma medida menos drástica, mais respeitosa aos direitos e autonomia das pessoas com deficiência, ela deve prevalecer em relação à curatela. E deve prevalecer exatamente porque ela garante a autonomia e o empoderamento das pessoas com deficiência, que é o que vem se buscando. A tomada de decisão apoiada, ela tem que ser realizada judicialmente. Achamos que essa não deveria ser a forma de se realizar, mas foi assim que se disciplinou e assim deverá ser realizada para fins de formalização e de também acompanhamento desse processo, que poderá ser alterado de acordo com a vontade e os interesses da pessoa com deficiência, se assim ela quiser. Para concluir, eu gostaria de chamar mais uma reflexão no sentido de que, apesar das importantes conquistas trazidas pela LBI em relação às pessoas com deficiência, o ordenamento jurídico brasileiro ainda não promoveu realmente uma mudança de paradigma no tocante à capacidade jurídica, que envolve não só o direito civil, e mais especificamente o direito de família, mas envolve o direito brasileiro como um todo. Assim, a título ilustrativo, o direito brasileiro ainda se vale de conceituações imprecisas e altamente discriminatórias em relação às questões afetas às pessoas com deficiência ou pessoas com transtornos mentais, como ébrio habitual, como pródigo, né, e viciado em tóxico. Também se faz ainda na legislação brasileira uma grande confusão entre transtorno mental, deficiência mental ou déficit mental e falta de capacidade decisional ou mental, o que acaba gerando a possibilidade ainda de se proceder à curatela, o que não é desejável, né? A curatela e a interdição sequer deveriam permanecer no nosso ordenamento jurídico. Então, nós precisamos refletir, repensar normas recentes, como o CPC, como a própria LBI, para que elas realmente se alinhem completamente ao que dispõe a Convenção e ao que dispõe as normativas pautadas em direitos humanos na ordem internacional. Muito obrigada. Doutora Luciana, muito obrigado também pelas suas considerações. Passou muito rápido, e passou rápido porque a mesa foi deliberadamente escolhida com 3 profissionais, mulheres, competentes, para a gente provar que nos nossos congressos, nas nossas conferências, nós temos sempre que buscar a maior paridade possível. Nosso tempo se esgotou, é natural que assim seja, porque temos outras mesas depois desta nossa, e eu queria, então, dar 1 minutinho apenas, não mais que 1 minutinho, não pode ser mais do que isso, porque senão não conseguimos nem despedir. Fica aqui os meus mais sinceros agradecimentos pelas brilhantes intervenções. Com toda certeza, o Conselho Federal, a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, se debruçará sobre todos esses ensinamentos para os encaminhamentos necessários. E queria começar agora pela doutora Luciana, se me permite. 1 minutinho. Bom,
Obrigada. Eu queria agradecer muito. O senhor me pediu algumas sugestões de encaminhamento a serem feitas ao Conselho, né? Então, eu vou concluir com alguns dessas sugestões. Em primeiro lugar, recomendar aos advogados e advogadas que militam na área civil, em especial em direito de família, que avaliem junto aos seus clientes e clientes acerca dos reais benefícios para a pessoa com deficiência de se ingressar com uma ação de curatela, ao invés de se propor, no máximo, uma tomada de decisão apoiada, que é um instrumento muito mais afinado com os referenciais de direitos humanos e de bioética. Também considero muito importante que nós atentemos para a adequação da linguagem jurídico-forense e da terminologia da legislação em vigor aos direitos humanos e fundamentais das pessoas com deficiência e, sobretudo, doutora Isabel pode me ajudar nesse ponto, ao estado da arte técnico-científico em relação à saúde e à saúde mental, porque é inadmissível, em pleno século XXI, a gente ainda utilizar expressões como ébrios habituais e viciados em tóxicos. Acho importante também que nós formemos, né, tem outras sugestões, eu encaminho depois para o senhor, que a ESA oferte palestras, minicursos interdisciplinares, necessariamente interdisciplinares, sobre a Convenção e questões afetas às pessoas com deficiência, dando destaque à tomada de decisão apoiada, que ainda é uma ilustre desconhecida no campo jurídico. E, por fim, sugiro a criação de GTs no plano nacional e nas esferas regionais, para monitorar a propositura e trâmite de ações de interdição curatela durante e após a pandemia, para monitorar a violência praticada contra pessoas com deficiência interditadas, curateladas, em especial quando praticadas pelo próprio curador, e um GT para a gente discutir a implementação integral da Convenção. No mais, muito obrigada a todos e a todas que nos ouviram. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigado, doutora Luciana. Doutora Isabel, um minutinho para a sua intervenção final. Muito obrigado. Vou ser mais rápida ainda nesse minuto, que eu já atropelei. Lembrando a todos que nos acompanham, a todas as comissões, a todas as pessoas com deficiência, a todos os operadores do direito, todos, que a pandemia não acabou. Essa pandemia está num momento ainda muito alto no nosso país, nós temos que ficar alertas, cuidarmos das nossas saúdes, cuidarmos da prevenção, cuidarmos dos nossos familiares, dos nossos clientes, de todos aqueles. E é preciso que a Comissão Nacional da OAB de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência continue acompanhando, junto com todas as seccionais, as questões que vêm ocorrendo, para que nenhuma pessoa com deficiência tenha a sua vida reduzida ou não receba o mesmo atendimento de qualidade que precisa ser recebido. Então, fica esse alerta e fica também uma proposta de que, tão logo seja possível, que a comissão faça algum tipo de seminário, alguma coisa em que se estude melhor a deficiência mental, como comentou a doutora Luciana, porque não é algo ainda do nosso hábito, entre o conjunto das pessoas com deficiência, aquelas que vêm das alterações psicossociais. Ok? Muito obrigada. Débora, por gentileza, suas considerações finais. Bem, vou começar a segunda parte, que deveria ser a primeira. Eu quero me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos cor de mel, óculos escuros, batom vermelho, brincos dourados e uma blusa café com leite clara de bolinhas. Quero render as minhas homenagens às nossas companheiras pretas, que tanto vêm abrindo as suas asas para que nós, mulheres com deficiência, atrelemos as nossas, e quero render as minhas também sinceras homenagens às famílias das quase já 88 mil mortes que o nosso presidente não dá uma palavra de solidariedade, e eu não poderia deixar de fazê-lo agora. E peço ainda, finalizando, que seja efetivado o plano de valorização das advogadas e dos advogados com deficiência, porque já passou dessa hora. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.